E eu tinha experiências assim, isso é até interessante falar com vocês, caso vocês tenham também essas experiências, ou tenham filhos que tenham, né? Eu tinha, Marcelo, uma experiência assim de sair e me encontrar com pessoas que já tinham ido, ou seja, desencarnado. Desencarnado. E eu voltava e falava, mãe, encontrei a Bisa, né? Ela estava num lugar assim que era um jardim bonito. Aí ela me dava os livros para ler de colônias espirituais. Aí eu fui me inteirando nesse assunto. Mas o que eu queria mesmo era saber mais da viagem astral. E os anos foram passando e quando eu tive, acho que uns 20 e poucos anos, que eu fui conhecer um grande amigo, o Irineu Gasparetto, que é irmão do Luiz. E ele simplesmente falou para mim, Liliane, o que você faz é muito simples, chama viagem astral. Isso é a coisa mais natural do ser humano, aliás, todos fazemos. Porém, o que nos falta é a lucidez, é a clareza mental. É você dominar a experiência, né? E manter a consciência lúcida. Como você é na vigília, você seria fora do corpo. Esse é o grande lance. E ele falou, olha, eu vou te indicar uma pessoa em São Paulo, porque então eu fui para Mogi das Cruzes, eu fiquei sabendo que ele atendia lá. Eu acho que inclusive ele morava lá. E eu fui para Mogi, tive essa experiência com ele, voltei para São Paulo e procurei um grande professor, que hoje é um grande amigo meu, Wagner Borges. E ele era do Rio de Janeiro e naquele ano ele tinha vindo para São Paulo. Fui assistir uma palestra dele. Aliás, pessoal, eu indico muito o Instituto de Projeciologia e Bioenergia do Wagner Borges, que é um grande amigo meu, e é, assim, o grande professor nessa escalada minha, né, de tantos anos. Desde 94 eu estou no grupo de estudos dele, em relação à viagem astral e à bioenergia. E a primeira palestra que eu vi, Marcelo, já caiu a ficha de tudo que eu havia passado até então. Aí eu dominei as técnicas, porque ele passa muitos exercícios. E nessa época eu já estava casada também, né? E já tinha tido 2 filhas. E minhas filhas tinham muitas experiências. Então, assim, as experiências que eu posso contar, se você quiser delas, é muito importante, inclusive para as pessoas, os pais que têm crianças e contam, mamãe, tive um sonho, assim, assim, assado. E geralmente vocês pais não dão atenção para as crianças. É uma coisa que eu sempre falo, se nós parássemos para escutá-los, faz uma grande diferença, E o Marcelo. estudo também, né? O estudo sempre junto. Porque isso é muito importante. E, às vezes, vocês não percebem o quanto é importante. A criança, ela precisa ser estimulada nesse sentido. Eu não falo só da educação no sentido da escola, efetivamente, né? Como a gente tem. Não, né? Da escola, a gente fala agora ensino fundamental, médio. ensino médio, enfim. No meu tempo era primário, ginásio, colegial. Enfim, mas é isso, é o próprio ensino fundamental. Mas não é só aprender o português, a matemática, ciências e educação artística. A criança precisa também, quando tem essas dúvidas, porque todas as crianças passam por isso, independentemente da religiosidade. Uhum. Concorda? Concordo. Então, quer dizer, é muito importante a gente colocar isso e que também é algo muito sério. Porque você diz que começou, então, quer dizer, na adolescência, depois de 1994, você começa a ter contato e estudar. Uhum. Quer dizer, e às vezes as pessoas têm uma ideia de que é tudo muito simples. Eu simplesmente, falar sobre projeção astral ou falar sobre esses temas ligados à espiritualidade são coisas assim muito rápidas que de repente assim, descobri isso hoje e esse é o achismo e que por trás tanto da projeção quanto da escrita de uma série de fatores que fazem, né, como que a gente possa construir a nossa vida como escritor, e não perito, não vou usar a palavra perito, mas assim, com propriedade, que possa escrever com propriedade, como foi no seu caso, de escrever para o público adolescente, para o público infantil também, e falar sobre a projeção astral, falar sobre esses temas mais delicados para a criança. E acho muito interessante porque você coloca aí uma experiência de muitos anos de estudo e de prática. Sim, com certeza. E aí também, e a vida também te trouxe 2 filhas para você também poder praticar isso em casa. Experiência, exatamente. E como é que foi? Então, desde pequenas,
assim, você acabou lembrando da época lá com a sua mãe para poder, antes de qualquer coisa, já que elas já pudessem ter acesso às informações, então desde pequenas? Desde pequenas. Inclusive, você falou uma coisa muito importante, o que falta nas escolas, né, sobre essa orientação, entre aspas, espiritual, né? Colocaríamos assim, espiritual por ser uma experiência fora do físico, né, do plano e até físico. Para as pessoas poderem entender que isso não é dogmático ou doutrinário. Ó, gente, não é nada disso, não. Não é de você colocar... exatamente, vocês têm que ver, quando a gente fala na escola, ou enfim, de ter um conhecimento, né, Liliane, de poder falar sobre esses assuntos. Não, claro, não vai falar na escola sobre a projeção astral, por exemplo. Eu também defendo o sistema laico, onde não tenha nada ligado a questões de religião, mas eu estou falando de fatos, estou falando de questões concretas. Então, por exemplo, mas das escolas estarem preparadas, por exemplo, para poder explicar o que é morte. Sim. Não é? Então, não precisa entrar com religiosidade, gente, de maneira alguma, mas é simplesmente explicar o que é perda, o que é morte, o que é esses assuntos tão, como nós estávamos falando antes de começarmos, que nós estamos aí nos esquentando para preparar esse programa, e que nós percebemos que as crianças são colocadas numa bolha de plástico, como se elas não pudessem saber nada, não pudessem ser atingidas por nada, não pudessem ter contato com nada, não é, Liliane? E de repente, só que essas crianças crescem. E na verdade, elas são criadas para o mundo. Sim. E aí depois vão para o mundo e não tem esse jogo de cintura ou enfim, ou a sensibilidade apurada para poder lidar com essas questões. Sim, e verdade. Que fica mais difícil. Mas você sabe que existe hoje, Marcelo, uma escola muito bacana nessa área, porque inclusive você já deve ter ouvido falar do Rudolf Steiner, que foi um grande projetor astral também na época, muito pesquisado também pelas pessoas ligadas a essa área. Foi quando eu descobri a escola Waldorf, que existe no mundo inteiro. E eles abordam também muitos os temas de reencarnação, de vida após a morte, sobre a própria morte, a projeção astral, e trabalham muito o ser humano como corpo, espírito, né, e a alma. Então, assim, foi a primeira escola que eu quis realmente colocar minhas filhas, porque tinha tudo a ver com o que eu já havia estudado e as experiências que elas tinham. Então, se todas as escolas realmente pudessem colocar, e não colocar, não existe um tema religião nessa escola, não existe. O que existe são várias matérias que, através de jardinagem, de tecnologia, eles sempre abordam o ser humano, inclusive tem aquela parte também são danças, né? Euritmias, que eles chamam, que o Rudolf Steiner também, ele adquiriu essa técnica, exatamente para aflorar a espiritualidade na pessoa, né? A expressão da alma da criança. Então, é muito importante, é muito interessante as pessoas saberem que existem, né, escolas assim. E partindo também de que hoje as crianças, nossa, elas são muito espertas. Todos nós percebemos, e acho que você também percebe, que as crianças hoje são completamente diferentes de quando nós éramos crianças. Eu lembro de mim, com 5, 6 anos de idade, eu vejo uma criança hoje de 5, 6 anos de idade, assim, é como se eu tivesse 12, 13, 14 anos, porque assim, já sabe, eu vejo crianças de 2, 3 anos de idade já com iPhone, com iPad, manuseando. Manuseando então, melhor assim, do que nós. É com uma inteligência exatamente muito superior, com uma percepção muito maior das coisas. Por isso que eu acredito que esses assuntos seriam muito legais de serem saber abordados. Direcioná-las, exatamente. E como funcionou tão bem com as suas filhas, foi aí que despertou para você a escrita? Como é que surge aí a escrita na vida da Liliane? Então, minhas filhas, quando eram menores, né, minha mãe desencarnou e elas tinham entre 3 e 6 anos, né? E a menorzinha de 3 anos, nós estávamos dormindo juntas num quarto só e eu saí do corpo. No que eu saí do corpo, eu vi a minha mãe, bem na minha frente. E eu olhei ao lado, minha filha menor, de 3 anos, estava saindo do corpo também.
E quando ela saiu do corpo, ela foi direto, ela volitou, né? Ou melhor, voou até o colo da minha mãe e minha mãe abraçou ela. E ela começou a chorar. Eu me emocionei muito. E diante dos estudos todos, né, que eu fiz dessa projeção astral, nós sabemos que quando você se emociona, o seu metabolismo ele acelera e você é puxada para o corpo. É como se fosse uma defesa mesmo. E eu perdi a experiência. Eu voltei e acordei. No que eu acordei, eu olhei para minha filha, ela estava choramingando na cama, quase que acordando. Eu fui lá, fiz um carinho nela, acordei ela, eu abracei ela. Ela falou, mãe, eu vi a vovó. E essa foi a primeira experiência que eu vi em conjunto com ela. Então, quer dizer, você viu e ela confirmou. Ela também, e ela confirmou. Então, isso assim, é muito legal. foi uma experiência que eu gravei em mim. Falei assim, nossa, se as crianças soubessem, né, os pais soubessem essas coisas que acontecem, eu acho que eu vou colocar em livro. E naquela semana mesmo, a minha filha maior de 3 anos a mais, ela tinha 6, nós estávamos tomando sol no jardim, lá fora, na casa do meu pai. E ela falava para mim assim, tem um muro, né, uma parede, ela falava, mãe, o que tem dentro dessa parede? Eu falava, filha, como assim? O que tem aqui dentro, mãe? Filha, não sei, areia, cimento, pedra, né? Olha a falta de lucidez Tijolo, da minha parte. Enfim, foi bem na parte não, material. Mãe, outra coisa, tem alguma coisa importante aí dentro. 6 anos, Marcelo. Eu falei, filha, por que você está perguntando isso para a mamãe? Mãe, uma menininha acabou de entrar aí dentro. Ela passou aqui, estava me olhando, me chamou e entrou aí dentro. Ela passou do muro. E aí eu comecei, falei, está na hora de agora eu começar a conversar com elas. Foi aí que eu comecei toda a transição esclarecedora para elas, né? Então, elas me contavam as experiências, eu já anotava as experiências, esclarecia, falava assim, olha, filha, a vovó não morreu, ninguém morre, a gente só troca de plano, né? De outro lugar ela está, mas ela continua viva. Então, assim, não tem que ter medo de morrer, não tem que ter medo da morte. Um dia você vai poder encontrar, quando você dorme, você vai poder encontrá-las. Então, bem os básicos, bem né? os básicos, não fica com eterno, medo. Exatamente. Você vê, gente, são coisas assim que tão básicas e vocês podem perceber que nós também crescemos, às vezes, sem esse conhecimento. Então, você tem filhos e como você não teve esse conhecimento, você também, a Liliane também acaba não passando, enfim, Claro. aí ficam gerações sem ter o entendimento e às vezes cria-se um bicho de 7 cabeças, um grande tabu em cima de um tema que de uma maneira tão fácil você consegue explicar para a criança. E a Liliane conseguiu fazer isso, gente. Não foi verdade? Com certeza. Nossa, Só foi que muito você vai falar sobre isso daqui a pouco, porque nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Você sabia que em abril de 1988, o Registro de Patentes dos Estados Unidos concedeu a primeira patente a um rato cobaia? Foi uma solicitação feita pela Universidade de Harvard e 2 de seus cientistas. O autoconhecimento, a aceitação sobre quem realmente somos, sem medos, sem resistências ou frustrações. Ensinamentos sobre a bondade, a compreensão, o amor. Viagens astrais, o vínculo entre pais e filhos e os laços espirituais. A existência de Deus e da luz, a força sobrenatural. A coragem diante da vida, a constante evolução.